A imagem e semelhança de Deus, a quando da formação de Adão e Eva, tem sido uma das grandes lições ou estudo na teologia cristã ao longo dos tempos, onde nós vamos ver Deus criando o homem segundo a sua imagem e semelhança. Bom, é um tema bastante perfeito, um tema bastante singular, que nós queremos, não é, no programa de hoje, em Crônicas Celestiais, falarmos sobre esta criação, esta obra perfeita que Deus vai criando no sexto dia. Por isso, você que nos segue aqui no nosso canal desde já, quero lhe convidar a seguir a nossa página, deixar teu like, tua mensagem, partilhe o vídeo, é muito importante para que a página cresça e possa ser vista por mais pessoas. Venha conosco nos ajudar naquilo que podemos expandir a mensagem e as pessoas possam ter o conhecimento da palavra de Deus. Sem mais delongas, não saia dali, prepare-se, porque o tema de hoje será muito interessante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Gênesis capítulo 1, versos 26. A tradução que nós conhecemos de Gênesis, realmente ela é muito boa, onde vai apresentar-se, não é, de como o ser humano foi criado. Mas se nós mergulharmos naquilo que é a tradução ou o hebraico bíblico, na original, onde foi escrito, não é, o livro de Gênesis, vamos encontrar várias nuances, várias interpretações e de uma forma profunda, de uma forma especial de como o ser humano foi criado, que neste caso, Adão. Bom, queremos aqui começar a desmistificar alguns segredos. A palavra Adão é nada menos, nada mais do que literalmente podemos assim chamar de homem, que em hebraico vai dar o nome de Ish, ou seja, o ser humano que hoje em dia nós vimos como um conjunto, não é, de seres, mas no princípio, quando Deus vai criar este primeiro ser humano, o nome homem, ou o título, não é, que nós hoje designamos a um ser vivo, de homem, era o seu nome. Logo, a palavra Adão é, outras palavras podemos assim chamar de homem. Bom, existe também vários significados, não é, a quando da palavra Adam ou da palavra homem, tem algumas significâncias diferentes. Homem também pode ser dita como Gever. A palavra Gever dá também esse significado de homem ou de Adão, mas a palavra que traz mais, não é, o sentido de humanidade é a palavra Adam, ou Adapá, ou Ademun, assim podemos o designar. Existe uma versão concernente a essa palavra Adão, onde nós vamos ver que a palavra Adão, ela se desassocia-se ou se separa, não é, de três palavras, onde nós vamos ver a palavra afar, que vai significar pó ou cinza, e a palavra Adam ou Adamá, que é também barro, e temos aí a palavra Gever, pode significar essa matéria que Deus vai criar o ser humano. Logo, nós vamos ver que a criação do primeiro homem, não é, que neste caso Adão, foi criado dessas duas matérias, entre o pó da terra e sangue. Logo, queremos mostrar, por intermédio, não é, desta nossa programação, essa passagem bíblica que fala de como Deus vai criar o ser humano. Então, Deus criou o homem, tendo como modelo sua própria imagem, a semelhança de si mesmo, perfeitamente pleno, sublimemente sábio, belo, porque preparado para ser imortal, eterno, não para viver em isolado e protegido castelo, mas no Éden, livre para o acerto, no erro e na presença do prazer Deus eterno, que pusera na comunhão com ele o seu anelo. O amigo deu-lhe sobre a terra o governo, ungindo-o para guardar, com todo zelo, sua obra do Criador, para pôr nela seu selo. De acordo com essa passagem bíblica em que nós acabamos de ler, onde o escritor, não é, de Gênesis vai mostrar como o ser humano, ou Adão, é criado, nós vamos tirar duas palavras muito importantes, que é semelhança e imagem, ou que é imagem e semelhança. Existe no hebraico bíblico uma palavra chamada paralelismo,
que é isso, paralelismo? Paralelismo são palavras que dão, não é, extensão de uma outra frase. Ou seja, quando nós estamos em presença de duas palavras semelhantes, ou seja, a segunda palavra vai dar mais extensão ou expansão da primeira palavra. Logo, neste sentido, queremos mostrar que quando o escritor bíblico vai falando o homem é formado da sua imagem e semelhança, está a tentar mostrar claramente de que a palavra semelhança é extensão da palavra imagem. Em hebraico, a palavra imagem é que significa tselem, tselem. E a palavra semelhança dá essa origem em hebraico de demut. A palavra demut é a extensão da palavra tselem. Ou seja, há uma licença poética ou uma imagem poética que nós podemos aqui entender ou decifrar, que o autor bíblico quer dar expansão ou ênfase na palavra semelhança. Logo, nós vamos ver que o ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, não é que existem duas formas aí que Deus estava a criar o ser humano, mas sim existe a expansão ou a ênfase na palavra imagem. A palavra imagem e semelhança são palavras que têm a mesma origem ou o mesmo sentido de significado. Apenas o escritor bíblico queria dar mais expansão, como nós já falamos. Nenhum homem é uma ilha plena em si mesmo. Cada homem é uma parte do continente, uma parte do todo. Se uma porção de terra é levada pelo mar, a Europa é levada, como se um penhasco fosse, como se a casa dos teus amigos ou a tua própria fosse. Toda morte humana que diminui, porque sou parte da humanidade. Então não queira saber por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Dito por John Donne. Na atualidade em que nós vivemos, existem várias interpretações, filosofia, informações que dão a entender várias coisas. Bom, queremos dizer que hoje em dia, quase toda a sociedade e comunidade tem se revisto, não é, como ser humano à imagem e semelhança de Deus. Porém, na antiguidade ou na época que Moisés, não é, vai escrever o livro de Gênesis, não era essa a interpretação que as pessoas tinham naquela época. Só para lhe trazer, não é, ao seu conhecimento, os reis, a realeza, não é, aqueles que eram titulares do poder daquela sociedade, eles achavam-se que eram os únicos que tinham a imagem e semelhança de Deus. Enquanto aos plebeus, aos indigentes, as pessoas pobres, não é, a minoria de uma capacidade financeira, essas pessoas não tinham o direito de se assemelhar ao Altíssimo. Essa era a ideia que existia naquela época. E é nesta época que o nosso autor Moisés vai trazendo para quebrar esses paradigmas, essas informações infundadas de que o ser humano, que era apenas a imagem e semelhança de Deus, eram os reis e a realeza. Afinal de contas, todo ser humano já tinha por direito, não é, essa imagem de Deus. Pese embora uma imagem que caiu em pecado, uma imagem que está deturpada por causa do pecado, mesmo assim, nós ainda somos a obra-prima do Criador. Ainda somos a obra-prima desse Deus, do Eterno, do Hashem. E quando criou o homem à sua imagem e semelhança, concedeu ao ser humano uma capacidade semelhante. Assim como Deus é livre, nós também somos criados em liberdade. Nossa essência também não é fixa, pois foi-nos dado o poder de autotransformação, da renovação. A palavra tsele, não é, daquilo que nós já falamos anteriormente, é uma palavra hebraica, que significa imagem. Bom, nós poderíamos nos perguntar, que tipo de imagem que o ser humano foi feito? Quando Deus disse, façamos o homem, não é, segundo a nossa imagem, o que é que ele, ou o autor bíblico, quer se referir ao proferir essas palavras? Bom, em primeiro lugar, nós devemos compreender que quando o texto bíblico fala, façamos o homem à nossa imagem, não se refere ao aspecto físico, porque Deus não é um ser humano, Deus não tem uma estrutura física. Bom, é bem sabido, de acordo com a palavra de Deus, de que Deus é espírito. Deus está além de qualquer tipo de representação ou dimensão. É impossível tentar defini-lo. Veja pelas respostas que ele dá a Moisés quando este tentou saber o seu nome. E disse Deus: Moisés, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3,
versos 14. Deus não possui imagem física. Logo, devemos compreender quando o texto bíblico vai falar de que o ser humano foi feito à imagem. Que tipo de imagem que está se referindo aqui? Bom, primeiro nós devemos compreender que Deus não possui dimensão. Deus não se limita na dimensão humana. Deus é espírito. Logo, quando a Bíblia vai se referir, ou o autor de Gênesis vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós já dissemos aqui que semelhança é extensão da palavra imagem, não é? Ou seja, é o abrangir dessa palavra. Queremos aqui dizer que essa imagem que nos foi feita a partir de Hashem é no aspecto de conhecimento, no aspecto de sermos seres livres, seres que temos essa capacidade de escolher o bem e o mal, ser que temos essa capacidade de criar também. Ou seja, como Deus é criador, nós também fomos dotados de conhecimento, fomos dotados de elementos de procriar. E o ser humano tem essa capacidade de recriar. Outra coisa, a imagem e semelhança, que aqui o texto bíblico vai nos trazer, é no sentido de que o homem tinha essa capacidade mais do que toda a criação. Tanto os animais, tanto as plantas não tinham essa capacidade. Até porque foi Deus que vai permitir, não é, que por intermédio de Adão ou de Ish, que desse nome a todos os animais, a todas as plantas. Logo, temos uma capacidade especial, uma separação, ou podemos dizer assim, o ser humano foi criado de uma forma sui generis, uma forma única, para que pudesse apresentar, embora em miúdos, embora de uma forma finita, a imagem de Deus. E é isso que o escritor queria nos passar ao dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versos 2. Agora queremos, mais uma vez, tentarmos aprender sobre essa palavra façamos. Quando Deus se apresenta, o escritor bíblico vai apresentar Deus na dimensão de mais de um ser. Muitos de nós, no nosso cotidiano ou na teologia cristã, têm surgido vários problemas na interpretação dessa passagem. Muitos têm dito de que aqui, quando a Bíblia diz façamos, não traz a imagem ou a essência, o objetivo de tentar mostrar, a Trindade, mas sim de uma forma de respeito quando nos referimos a Deus. Bom, é uma passagem que realmente muito complicada, mas queremos desdobrar para o seu conhecimento. Bom, existe esse lado de respeitar a realeza e a alteza do soberano, e podemos o chamar do vós ou do nosso Senhor. Isso não tira o mérito ou descredibilidade, mas de acordo com a passagem no original hebraico, nos dá a ideia de que havia sim um concílio, havia sim uma reunião, de que sairia o objetivo de criar o ser humano. Ou seja, Deus, ou o ser celestial, o nosso eterno Hashem, estava em um concílio, estava a preparar-se para que o ser humano fosse criado. Ou seja, Deus, ao se pronunciar com a palavra façamos, havia sim um concílio, havia mais de um ser celestial a conversar, a planear para que o ser humano pudesse ser feito. Logo, quando a palavra bíblica diz façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é no quesito de que havia essa reunião. Temos uma escritora chamada Ellen G. White, que ela também dá expansão a isso que nós estamos a tentar explicar no programa de hoje. Ela diz em seus escritos de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram uma reunião no concílio de Deus, onde planearam criar o ser humano. Essas são as passagens que podemos trazer no programa de hoje. Outra passagem que nós podemos aqui dizer, realmente o ser humano foi criado à essência deste ser, à essência do eterno. Logo, isso pode nos chamar a atenção muito, mas muito preponderante. Desde que muitos milênios atrás, o conto mítico da criação babilônica, a Enuma Elish afirma que o ser humano teria sido criado a partir de sangue de um deus rebelde chamado Kingu. Por isso, estaria a rebeldia implícita na natureza humana. Mas não é isso
que a Torá nos ensina. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, implicando dizer que o homem tem o poder de fazer escolhas, obedecer ou desobedecer. Isso é uma dádiva de Deus. Por outra, queremos aqui informar de que o ser humano, ao sair das mãos de Deus, era um ser de luz, era um ser iluminado, um ser que emanava a presença e a glória de Deus, um ser que tinha todos os atributos de Deus, um ser que tinha a imagem do soberano. Ou seja, Adão, ou homem, ou no original, Ish, quando sai das mãos de Deus, não era um ser carnal, um ser como nós somos nos dias de hoje. Nunca se esqueçamos que nós estamos depois do pecado. Nós nascemos no pecado. Nascemos sem luz, sem a glória de Deus. E por causa de Cristo Jesus que talvez ali podemos rebuscar essa glória que perdemos quando nascemos neste mundo. Outra coisa que queremos aqui levantar é a certeza de que quando Adão sai da presença, não é, de Deus, ele emanava realmente luz. Era um ser iluminado, um ser capacitado, um ser que tinha elementos e atributos elevados, um ser que tinha capacidade de dar nome ao restante da criação. Deus chama Adão para que pudesse atribuir nome a todos os animais. Realmente são um ser capaz, um ser perfeito para ter essa capacidade de nomear e de cuidar a natureza que Deus acabava de criar. Há um outro sinal desta imagem divina em nós. É aquilo que o autor de Eclesiastes chama de ideia de eternidade, ou anseio pela eternidade. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versos 11. Deus é eterno e pôs em nós mesmos desejo. Este desejo fez os faraós do Egito ou os chefes do México indígenas construir aquelas notáveis pirâmides, fez os engenheiros brasileiros levarem ao Pão de Açúcar o bondinho e estenderem o ponte Niterói, fez Camões contar as aventuras dos Lusíadas, fez Machado de Assis escrever seus romances, fez Michelangelo esculpir seus heróis como se fossem de carne e ossos, fez Portinari agigantar seus painéis, fez Beethoven escrever suas sinfonias, fez os Beatles cantarem pelo mundo, fez Chico Buarque de Holanda compor suas peças, fez com que os autores escrevam, faz com que os ídolos e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Gerem filhos. Então, realmente, essas são várias informações que nós podemos tirar no texto bíblico a quando Deus vai criar o ser humano do pó da terra. Outra informação que queremos trazer no programa de hoje é acerca do capítulo 2 de Gênesis. Ou seja, parece que o escritor, não é que Moisés, nós acreditamos que seja ele, dá mais expansão, dá mais claridade na criação do homem. No capítulo 1, nós vemos que Deus vai criar o ser humano apenas de uma forma literal que o escritor da lição narra. Porém, no capítulo 2, ele traz mais expansão, mostrando de como é que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado do pó e Deus lançou em seu fôlego ao homem para que o homem pudesse se tornar uma alma vivente. Existe no nosso mundo social, ou nos dias de hoje, muitas controvérsias acerca dessa passagem. Muitos acreditam que o ser humano tem uma alma, mas não, o ser humano é uma alma. O ser humano é um no seu todo. Esse aspecto de dualidade para com o ser humano não procede. O aspecto de unidade, ou seja, o ser humano pensa, age, tem em si vários atributos, várias faculdades, não é? Mas é na unidade e não na dualidade. Então, é isso que nós queremos trazer, não é, no programa de hoje, mostrando claramente que quando o primeiro homem saiu das mãos de Deus, era um ser de luz. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Realmente, o grande Deus, o Eterno, estava a preparar um ser de luz, um ser para que pudesse dar vida à sua criação, um ser que era a representação de Deus na terra, que era essa extensão
do amor de Deus. E o primeiro homem era também amor, pois vinha da Gênesis, que é amor, vinha de Deus, emanava de Deus. E você que nos segue, não é? Aqui no nosso canal Crônicas Celestiais, deixa teu like, meu amigo, tua mensagem, escreve nos comentários aquilo que achou da lição de hoje e partilhe para os seus amigos. Lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.